Olá pessoal, um grande abraço. Em todas as coisas, Deus esteja abençoando a todos. Mais uma oportunidade de estarmos comunicando por intermédio desse vídeo. E hoje a minha ideia é trazer um vídeo com uma mensagem baseado no profeta Isaías, que é um texto também muito conhecido no meio cristão, de um profeta, podemos dizer assim, messiânico, que trouxe muitas mensagens proféticas anunciando o Messias, ou a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então é oportuno para nós estarmos aqui trazendo essa porção para a nossa reflexão, nosso pensamento nesta oportunidade. Que Deus abençoe a todos, que a paz de Cristo envolva sempre os nossos corações, que a paz seja o equilíbrio na nossa vida no qual nós precisamos. Precisamos de equilíbrio no nosso ser, na nossa vida, no nosso cotidiano. E só Deus pode nos dar esse equilíbrio, essa paz, esse controle na nossa vida. A gente reconhece que os dias são maus, os dias são perversos e prioritariamente precisamos de Deus na nossa vida, no nosso ser. Nosso texto está em Isaías 42, que eu vou ler esse texto, que é básico para a nossa compreensão. Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra à imagem de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Esse texto do apóstolo, a gente vai trabalhar a questão do lembrar, dos apóstolos que anunciaram o nome de Jesus, que receberam de Jesus toda a herança, todo o legado de ensinamento, e outros que depois vieram após os 12, como o apóstolo Paulo, por exemplo, que não conviveram com Jesus, mas que receberam totalmente o legado de ensinamento, de aprendizado, no qual o Senhor Jesus apresentou. Então nós louvamos a Deus porque existe um legado, uma herança bem bacana para todos nós, povo de Deus. Ok? Vamos lembrar dessas questões todas, trazer para a nossa compreensão, então, esse texto do profeta Isaías, que o Senhor realmente traz como uma instrução benéfica
para o povo do seu tempo, também para nós hoje. Okay? Vamos começar aqui a dizer que esse capítulo 42 de Isaías, ele aponta para o Messias, para o servo sofredor, né? Que nós conhecemos que é Jesus Cristo. Então, esse texto aqui fala exatamente sobre Jesus Cristo, seu ministério, o que ele deveria fazer. Lembrando para nós, né, que o ministério de Jesus também é o ministério da igreja. Nós somos servos de Deus, somos evangélicos, filhos de Deus, nesse momento aqui, e tudo que Jesus fez das obras, né, a proclamação, a pregação do Evangelho, das Boas Novas, também é a nossa missão. Então, esse texto aqui fala sobre, nessa linguagem profética de Isaías, sobre Jesus Cristo. Ele começa a dizer assim: eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então, nós vemos que desde a antiguidade já havia uma visão e uma posição missiológica de Deus a respeito dos povos. Como Deus tem uma missão de resgatar o seu povo entre os povos. E isso é desde o Antigo Testamento. A referência que a gente deve lembrar aqui é que no contexto judaico, na lei, como, por exemplo, muitos egípcios saíram com os judeus pelo caminho, muitos egípcios saíram, então a lei foi promulgada dessa maneira, dizendo que aquele estrangeiro que quisesse também ser judeu ou acompanhar a fé judaica, deveria passar pelo rito da circuncisão e depois então fosse recebido como judeu. A gente lembra desse fato aqui. Já é missão, podemos dizer assim, a missão de Deus em resgate de um povo entre os povos. E aqui, nesse versículo 1, já trata do escolhido de Deus, ou do Pai, que é Jesus, do escolhido aqui, em quem se promulgaria, né, o direito dos gentios. Isso nos leva a pensar aqui, nesse momento, sobre o foco que está aqui em Deus abrir, né, o leque, podemos dizer assim, da fé para as nações gentílicas. Porque havia muito contratempo na questão dos judeus, achando que eles que eram só os escolhidos, que Deus salvaria somente eles, mais ninguém. Os demais povos seriam ignorados por Deus. E a gente vê que a missão de Deus não é essa. A missão de Deus é também alcançar outros povos, né? E era, podemos dizer assim, um Deus missiológico que tem como objetivo alcançar um povo entre os povos. Ele vai dizer dessa maneira aqui. Aqui, então, esse versículo já põe foco aqui na pessoa de Jesus e também aquilo que ele deveria fazer, ou a sua missão. Lembrar que a missão de Jesus é a missão da igreja, é a nossa missão. Também nós encontramos aqui que nessa palavra, né, nesse anúncio, nessa profecia, nós encontramos aqui um diferencial para Israel. Israel não seria só, de verdade, aquele povo judeu, né? Israel seria uma representação de um povo de Deus e de um povo entre os povos. Apresentar o direito também para as nações gentílicas, tá? Para os gentios. Também nós queremos fazer o apontamento aqui, ou pontuar, simplesmente, o ministério, como seria o ministério desse escolhido. O texto do versículo número 2 diz assim: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A gente observa aqui. Jesus sempre fez o seu ministério ensinando e subia ao monte
para que, usando a acústica do som, todas as pessoas pudessem ouvir a sua voz, a sua fala, o seu ensinamento, como nós vimos no Sermão do Monte, registrado por Mateus. Começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. E Jesus ensina o tempo todo. E ele não está ali gritando ou forçando uma barra para que todos ouvissem. Ele vai para lá e as pessoas encaminhadas e chamadas, né, por Deus e outros interessados em ouvir, né, quem sabe, e quem sabe até outros interessados em derrubar Jesus, iam para lá para ouvi-lo e depois trazer as questões, né, questioná-lo. Mas o direito é anunciado aqui e Jesus aqui o proclama, ensinando com voz mansa, com voz tranquila, o tempo todo. Jesus ensinou assim. E o texto do profeta Isaías diz: não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Jesus andava nas ruas, etc. Estava sempre com seus discípulos, também na sinagoga, mas Jesus não estava em nenhum lugar que ele pudesse aparecer como o máximo, como um grande líder. Não, ele queria ser visto, e como foi, como o enviado de Deus, o Messias prometido, que deveria promulgar o Evangelho ou as boas novas, né, de salvação. Então, isso aqui é um diferencial, né, de Jesus pregando, usando a sua voz mansa e apresentando o Evangelho com gentileza, não com agressões, com acusações. Ele apresentava o seu Evangelho com gentileza, podendo ser com piedade no coração, com a misericórdia, né, das pessoas. Ele pregava dessa maneira, sem ofender a ninguém. Isso é uma verdade, não é só nós olharmos os evangelhos, tratarmos de uma leitura de aprendizado. Não uma leitura rápida, passageira, né? Você tem que aprender, né, o que Jesus está dizendo. O próprio Jesus dizia: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tá ok? Ele vai dizer assim, então é um diferencial de uma pregação diferente entre os judeus e uma pregação com gentileza, apresentando o amor de Deus, a paz de Deus e apresentando a graça, de fato, a todos os homens. Textos aí vai dizer assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida. A gente fica pensando nisso aqui, por exemplo, da forma pela qual os judeus estavam. É como se fosse uma cana quebrada na vida, nas pressões, por exemplo. No tempo de Jesus, Roma mandava. Nós conhecemos de que galileus foram mortos e o sangue misturado automaticamente lá já de Lucas, nós encontramos no capítulo 13, a sacrifício de animais por Pilatos. Então a gente observa esse detalhe aqui, das atrocidades, etc. Então o que Jesus veio fazer é restaurar esse povo, curar esse povo. Então, a cana quebrada representa o sofrimento do povo. Ele vai dizer, ele não vai esmagar a cana quebrada. Ao contrário, ele vai restaurar. Trazendo para uma figura mais nossa hoje, quando alguém quebra a perna ou braço, o que o médico faz? Põe um gesso, um remedinho para melhorar a dor e tal, quem sabe cálcio, dependendo da necessidade, e restaura, então, aquele osso quebrado. Então, o texto está dizendo que Jesus não vai pegar um povo sofrido e fazer sofrer mais. Vai pegar um povo sofrido e vai fazer com que esse povo seja restaurado. Ok? Então, é isso que Jesus fez. Ele nunca, jamais acusou ninguém, porque ele não veio como juiz para julgar. Ele veio como profeta, pregador da graça, do amor de Deus. Tá? Então, por isso o termo aqui de Isaías, dizendo essa profecia, dizendo, ele não esmagará, olha a negativa aqui, ele não esmagará a cana quebrada, ou seja, ele pega esse eufemismo, o contrário, né? Em vez de esmagar, ele vai restaurar essa cana quebrada. É exatamente o ministério de Jesus. Tá? E vai dizer assim, ele não fará isso, nem, na verdade, ele nem apagará a torcida que fumega.
Quer dizer, ele não veio para fazer essas coisas, né? Então aqui é também um eufemismo, né, que aparece nesse texto aqui, que Jesus virá para trazer o amor de Deus, a graça de Jesus, a graça salvadora que estava nele, né, em Jesus. Okay? E também Jair vai dizer assim, em meio a tudo isso, não desanimará. Eu fico pensando, por exemplo, no momento no qual os judeus estavam vivendo sob o controle romano. Taxas, impostos altíssimos cobrados. Vamos supor que eles escolhiam 10 quilos de arroz. Desses 10 quilos de arroz, 8 quilos de arroz iriam para Roma e 2 ficariam com a família toda para usar, para utilizar e se alimentar. Ou trigo, por exemplo, que é um alimento básico dos judeus. Não chama atenção. Tá ok? E em meio a tudo isso, em meio a todo o sofrimento que deveria passar, e ele sabia que deveria passar por sofrimentos, ele não disse nada a ninguém, não falou dos seus sofrimentos, falou da sua morte, mas não falou como seria essa morte, ele não disse, para não assustar ninguém. E ele nunca desanimou. Nós estamos passando por esse momento aqui de uma crise, né, da pandemia, dessa doença toda que está aí, desse vírus terrível que está assolando. No Brasil, 60 mil pessoas praticamente mortas com esse mal. E muitos crentes, né, desanimados. Eu fico ouvindo, né, de que crentes estão desanimados, que nada. Que crente desanimado? Servo de Deus é animado o tempo todo. Quem nos anima ou quem nos dá vida é Deus no Espírito Santo. Foi a nossa matéria que tratamos hoje na escola dominical. A pneumatologia, a ação do Espírito Santo, santificando e animando o seu povo. Nós somos servos, nós pregamos a palavra, o Espírito Santo é que põe a palavra no coração, não somos nós. Quem anima é Deus, né? Nós não precisamos de animadores de palco, nós não precisamos nada disso, nós precisamos do Espírito Santo que está em nós dirigindo a nossa vida. Então o texto vai dizer que não desanimará, ok? Nem se quebrará, até que, olha só o termo, não se quebrará, até que ponha na terra o direito. Ou seja, ele só vai morrer depois que o direito estiver estabelecido, e foi o que Jesus fez. Profecia de Isaías, né? E depois disso aqui, ele começa a falar aqui, na profecia aqui, Isaías começa a registrar aquilo que Deus mandou registrar, e começa a registrar sobre a missão do Messias. Então, a partir desse momento aqui do versículo 5, nós vemos a missão. Até o versículo de número 9, nós vemos aqui a missão do Messias. Diz assim o texto. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. O Espírito aqui não é Espírito Santo, o Espírito aqui é a vida, o desenvolvimento, o deslocamento, é a sabedoria, entendeu? O trabalho, tudo aquilo que a gente faz, né, no dia a dia, nosso desenvolvimento, nosso deslocamento, é o Espírito da vida, okay? Não é o Espírito Santo. Ele vai dizer assim, eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Olha só que impressionante esse termo aqui do profeta Isaías a respeito de Jesus, do Messias. O Senhor falando por meio de Isaías e escrevendo então e falando ao povo dessa promessa. Eu sou, o Senhor. A gente vai lembrar daquela expressão, né? Quando Moisés, chamado por Deus, e Moisés, então, eu vou dizer o quê? Quem que mandou aqui? E o Senhor diz assim para ele, diz assim, o eu sou me enviou a voz, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Supremo, o Criador de tudo e aquele que dirige tudo, aquele que é autoexistente, que tem vida própria, ninguém o criou, tem vida própria, autoexistente. Esse é o Senhor. E agora, nessa profecia, ele emite essa sentença, eu, o Senhor, te chamei.
em justiça. E justiça aqui não é justiça, podemos dizer assim, retributiva, de castigar. Não. Justiça aqui é de justiça absolutiva, da salvação. O ato salvífico de Deus em Jesus é um ato de justiça absolutiva. Todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que creem em Jesus e confessam Jesus e vivem por Jesus, já estão livres do grande dia, do grande juiz que vem julgar, que é o próprio Senhor que vem nas nuvens, Jesus, que virá como justo juiz. Então, aqueles que confessam Jesus já estão justificados, já estão, de fato, absolvidos daquele grande dia onde o Senhor apresentará todas as coisas na volta de Jesus. Então, ele vai dizer, te chamei em justiça, tomar-te pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança. Ele está dizendo que Jesus é o mediador da aliança, ou seja, do contrato, do pacto de Deus com o seu povo. Nós temos alguns pactos, né? O pacto de Noé, o pacto de Adão, o pacto de Noé. Nós vemos tudo isso, né? E agora vem o pacto da graça, né? Que está com a gente. E a gente vai louvar a Deus por isso, né? Ele é o mediador do pacto, da nova aliança, do novo contrato, do novo concerto de Deus com o seu povo. Quem é? Jesus. É o que aparece para nós aqui, e ele virá de fato como luz para as nações gentílicas, e é exatamente isso. Nós vivemos no contexto brasileiro, nós vivemos no contexto ocidental, nós somos da América do Sul, não é verdade? Nós somos gentios, nós pertencemos às nações gentílicas, e essa justiça de Deus absolutiva da salvação chegou até nós e nós somos livres em Jesus Cristo, nosso Senhor, somos salvos em Jesus. A luz chegou até nós e onde a luz chega, as trevas desaparecem. É exatamente isso que Jesus fez. E até em João, lá, registra lá no capítulo 12, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso aqui é muito interessante da gente trazer essa abordagem para o nosso coração, porque é a nossa realidade. Nós pertencemos às nações gentílicas e nós fomos salvos por Jesus. A luz de Jesus chegou até nós e iluminou o nosso ser todo. As trevas foram dissipadas. Não somos escravos do pecado. Nós somos filhos de Deus, né? Irmãos de Jesus, aguardando a volta de Jesus para a grande colheita naquele dia. Então, ele vai dizer dessa maneira. E falando assim, fala do ministério de Jesus. Ele é a luz dos gentios para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativeiro, e o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Está falando aqui, não está falando literalmente de prisão, de polícia, de cadeia, está falando do aprisionamento espiritual. Aqueles estão encarcerados espiritualmente, que são tocados por Jesus, que o Espírito Santo toca no seu coração e põe a palavra no seu coração, eles se tornam livres. Agora não são mais escravos do pecado, agora são filhos de Deus. São lavados e remidos pelo sangue de Jesus, apesar de ainda serem pecadores, mas são filhos. Essa é a condição que o Senhor pôs sobre nós. Somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E dessa maneira, ele vai dizer assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Então, Senhor aqui é nome de Deus, que apresenta o seu senhorio, a sua autoridade, o seu governo, a sua soberania sobre os povos. Podem ser os reis, os príncipes, os presidentes, enfim, os políticos, todos estão sob o governo de Deus. Todos estão sob a mão de Deus. Ninguém pode fugir dessa realidade. Então ele vai dizer, eu sou o Senhor. Mas uma coisa que o Senhor diz aqui que nos chama muita atenção. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Só que impressionante esse texto aqui. A minha glória eu não dou a outro. Ou seja, a glória, o poder de Deus, Deus não dá a ninguém, irmãos. A gente vê hoje que muita liderança está achando que
é poderoso, é poderosa, né? Tem muita gente achando que é semideus, e que é Deus, que quer manipular as pessoas, e que eu faço. Não faz. Quem faz é Deus. Por isso o Senhor está dizendo aqui, ó, sobre Jesus: a minha glória eu não dou a ninguém. Ok? O que nós somos servos condutores da palavra. Somos condutores da palavra de Deus para abençoar as pessoas, para que as pessoas, de fato, por nossa intercessão, sejam abençoadas por Deus. O Senhor é misericordioso em nos ouvir e atender a nossa petição. Ok? É isso que faz. Um dia desse vem uma mãe aqui, não vou mencionar o nome de ninguém, né? Uma mãe aqui com seu bebezinho dizendo: olha só, meu bebezinho não dorme há tantos dias, só vive chorando, etc. Só pode orar? E eu, claro, agora mesmo, né? Aqui na minha casa, embaixo do coqueiro aqui, nós oramos e misericordiosamente o Senhor operou na vida daquele bebezinho, passou a dormir normalmente. Então o Senhor quem faz, não somos nós. A glória é de Deus, não é nossa. Ninguém se arrogue em dizer que faz, porque não faz. Quem faz é Deus. Nós somos só servos do Senhor. Estamos nas mãos de Deus para que o Senhor faça a sua vontade, para que a vontade do Senhor seja cumprida em qualquer lugar que Ele deseja realizar a sua vontade. Ok? Então o texto vai dizer assim: a minha glória não dou a outrem, nem a minha honra às imagens de esculturas. Então, está fora de cogitação a Igreja do Senhor usar qualquer tipo de imagem como referencial de fé. De Deus, da Trindade Santíssima, tal, querer ter uma pombinha dizendo: aqui é o Espírito Santo que está aqui. Não, ninguém pode fazer isso. Ou a imagem de Jesus. Isso aqui é só uma referência. Não pode. O Senhor está dizendo: não pode haver. Okay? Vai dizer assim: não darei nem a minha honra à imagem de escultura. Ok? Isso aqui nos chama a atenção para isso. E finalizando o texto, eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Que interessante do Senhor. Então a profecia está falando sobre Jesus Cristo, nesse tempo de Isaías, aproximadamente aqui 700 antes de Cristo, mais ou menos aqui, nesse tempo, e nos chama a atenção que Deus estava apontando aqui, mostrando o que deveria acontecer no contexto de Israel, que Jesus deveria nascer. E nós vimos que isso aconteceu. Jesus nasceu no contexto dos judeus e foi preservado pelo Senhor naquela grande matança das crianças, para o louvor da glória do Senhor, para o bem dos judeus e também de todos nós, das nações gentílicas. A luz de Jesus chegou até nós. Isso é verdade. E muitas outras coisas vão acontecer ainda. Observe os sinais. Desculpa. Observe os sinais que nós estamos vendo. Essa doença, esse vírus terrível que está aí assolando o mundo. Um dia desse nós vimos aí o anúncio de gafanhotos que estão aí destruindo plantações na Argentina, no Paraguai, e estavam vindo para o Brasil. Chegaram até um pouco aqui no Brasil e depois voltaram, né? Tanta coisa vai acontecer, os sinais dos tempos. É só nós estarmos atentos àquilo que o Senhor quer de fato fazer. Então a experiência para nós é: Jesus é Senhor ontem, hoje e amanhã. Sempre foi Senhor e sempre será Senhor. E Ele é o Senhor que quer libertar plenamente a nossa vida do mal, da escravidão do pecado. O que bate em nosso coração é observar que Deus falou na antiguidade, alertando o seu povo, e Deus falou também, está falando também no presente, advertindo o seu povo por meio da sua palavra. Nós devemos observar a palavra de Deus e tê-la como norte da nossa vida. Enfim, é assim: quem é Jesus?
é de fato nosso Salvador, Senhor da nossa vida. É aquele que veio para nos redimir do mal, das trevas, do pecado, enfim, dos vícios. O Senhor é aquele que pode fazer isso por nós. Vai em nós confiarmos na palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele é o caminho de fato da salvação. Que Deus nos abençoe, nos oriente em todas as coisas. Oremos. Nosso bondoso Deus e Pai, nós te louvamos e exaltamos neste dia, Senhor, neste domingo do Senhor. E queremos, ó Pai, te glorificar. E pedir em nome de Jesus que tu abençoes a todas as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo, Senhor, a fim de que muitas possam ser salvas e libertas em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Você que não é inscrito em nosso canal, então, lá, se inscreva, né? Ajude o nosso canal. Nosso grande objetivo é publicar, proclamar, anunciar o nome de Jesus. Então, se inscreva, deixe seu like, comunique lá com seus parentes, familiares, pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, enfim, e nos ajude aí a desenvolver a proclamação, a pregação da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.